Bom dia, meus amigos. Nesse domingo, dia 8 de dezembro, onde eu acho que o Fluminense possivelmente vai cair para a segunda divisão, ou se ele jogar um futebol diferente do que vem jogando, pode ser que empate, que ganhe, não sei. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para dizer para vocês o seguinte: por que eu estou torcendo tanto assim para o Fluminense? Primeiro, porque eu sou fluminense. Eu sou fluminense há anos. Não é? Na minha família, todos, a maioria, 90% são Flamengo. Uma parte é vascaíno e eu sou o único tricolor. Então eu torço muito pelo Fluminense e honro, né, a parceria que eu tinha com meu pai, Bhaskara Rao, que também é tricolor. Minha mãe é tricolor, mas não é tão intensa, né? Atualmente, tem uma idade elevada. E eu sou fluminense. Então estou aqui torcendo pelo meu querido, amado e venerado Fluminense. Se for pensar na administração atual do Fluminense e o que ela fez pelo clube, eu acho que eu torceria até para cair para a segunda divisão, porque é uma administração que, depois de ganhar a Libertadores, manteve uma arrogância, uma soberba muito grande e tal. Vamos por partes. Por exemplo, o técnico Fernando Diniz, eu acho que entende de futebol, mas me parece que é uma pessoa que tem um problema para mudar ideias. Ele não muda ideias, ele é imutável. Com aquele jogo de toque de bola da saída, que eu vi até o Guardiola fazendo outro dia aquele jogo, parece que são pessoas que têm que manter suas ideias infinitamente, senão elas vão contra elas mesmas. Então ele levou o Fluminense para o fundo do poço no Campeonato Brasileiro. No ano passado ganhou a Libertadores com muita sorte, passando pelo Internacional num jogo impossível do Fluminense ganhar e ganhou. E eu acho que esse cidadão, ele trouxe uma série de jogadores velhos, que já estão num outro processo de vida. Eles já têm dinheiro, não precisam mais de futebol para nada, mas como tem times que pagam 800, 600 mil, 1 milhão, eles vieram jogar no Fluminense. Entre eles, alguns que nunca jogaram. E alguns que nem são velhos e nunca jogaram, como Terans, que eu não entendo esse jogador. Ou seja, você vê aí que o Fernando Diniz tem uma preocupação em ajudar os jogadores de futebol, não é? E não, possivelmente, em vencer torneios. E vai fazendo isso agora pelo Cruzeiro. Parece que 2 jogadores. Eu li essa semana que aquele Marcelo, parece que vai para lá, já deve ter quantos anos aquele rapaz? Já tem uma idade elevada, né? E o outro é aquele Gabigol, parece que vai jogar no Cruzeiro, e o Cruzeiro está fadado a seguir um caminho meio tricolor. O outro processo que eu achei interessante foi o seguinte: além de ser um asilo, o Fluminense é um verdadeiro asilo, né? Ele não utiliza os jogadores da base, ou quando utiliza, utiliza para vender. Bom, eu acho uma deficiência, visto, por exemplo, o time que a gente vai jogar hoje, o Palmeiras, que utiliza jogadores da base, que tem o Estevão, que é um grande jogador, e eu acho uma falha administrativa, falha técnica do Fluminense. Ah, mas ele não tem um jogador como o Estevão. Será? A gente tem que botar para jogar, para poder ver se tem. Bom, outra coisa interessante que eu notei esse ano foi o senhor Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, que eu fiz um artigo recentemente dizendo os acertos e erros do senhor Mário Bittencourt, mas me parece que ele tem um procedimento meio esquisito. Eu me lembro dele agredindo o Gabriel Amaral, que deu uma notícia jornalística, e agora, ontem, ele não convidou um dos canais que eu sigo, que é o Raiz Tricolor, o Jornada KTO. Eu sigo esses 2 canais, o canal do Lessa, para a entrevista que ele deu lá no aeroporto. Uma atitude normal de uma pessoa menor, não é? Eu acho que não precisava fazer isso. Sabe, eles trabalham viajando, cobrindo o Fluminense. Então acho que foi uma falha por parte do presidente, que até é admirável o ano passado, e admirável também no saneamento das contas do Fluminense, mas parece que tem alguns momentos que pecou, né? Pecou gravemente,
E tá aí, o Fluminense deve cair para a segunda divisão, não sei se vai conseguir ficar na primeira. Então acho que o Mário Bittencourt, se você for pensar na administração dele, o Fluminense não merece ficar na primeira divisão. Talvez a Leila, que tem uma administração incrível, aí você vai dizer assim, mas tem dinheiro, a Leila e o Textor. Pode ser. Né? Então o futebol hoje é dinheiro. E se o Mário Bittencourt quiser administrar com 51% a SAF, não sei se vai conseguir. Porque eu, se fosse um investidor, eu investiria para ter retorno. Simples assim. Não é? O Fluminense seria o quê? Seria um produto de investimento meu para eu ter retorno. Bom, vamos continuar. Jogadores muito velhos, então é natural que o Fluminense oscile muito e que tenha muitos jogadores no departamento médico. Isso é muito natural. Eu sou velho, você está entendendo? Então eu tenho muitos problemas na lombar, dores no braço, agora estou com sarcopenia. Não é? Então são coisas naturais da idade. E eu acho que o Fluminense pecou muito nesse ponto. Outra coisa interessante que até o Vilela, primeiro eu quero render minhas homenagens ao canal Jornada KTO. Esses canais estão me fazendo torcer para o Fluminense ficar na primeira divisão, porque eu acho que obviamente eles vão perder um pouco de patrocínio. Eu sou inclusive uma pessoa que paga pelo Jornada KTO, eu sou aquele inscrito, como é que chama? Membro, né? Mais caro, lá eu pago. E gosto de pagar, acho que o trabalho de jornalismo do Lessa, do Gabriel Amaral, do Fio é interessante, fica lá discutindo com o Lessa, e o menino Cauã, que eu tive chance de dar uma entrevista para ele quando viajei de Brasília para o Rio para ver o Fluminense, para vocês verem como eu sou Fluminense, não é? E aí eu acho que eles fazem um trabalho muito bom, jornalístico, sensacional para falar a verdade. Gabriel Amaral faz análises de matérias como eu nunca vi. Cauã sabe muito sobre Fluminense. O canal do Lessa tem muitas fontes. E o Fio consegue os patrocínios, eu acho. É muito legal isso. Essa é uma equipe forte, não é? Tem a Letícia também que faz. Agora tem o Vilela Viajante Tricolor. Também torço pelo Fluminense para ficar na primeira divisão, porque esse é um cara que eu conheci, sou amigo dele, fiz uma música para ele, para o canal dele, porque além de jornalista, eu sou músico. E ele viaja para ver o Fluminense em todas as partes, todos os lugares. Já pegou um voo na América Latina que ele... Nossa, foi uma loucura. Só tinha ele, parece que no estádio. Então acho que esse cara merece ficar na primeira divisão. O Jornada KTO. O Sentimento Tricolor, que é um canal mais agressivo, às vezes fala muito palavrão, tem um público mais, vamos dizer, mais popular. Não é? Também o André, já tive chance de tirar foto com ele, cumprimentá-lo no Maracanã. Faz um bom trabalho, um cara que tem um vocabulário muito extenso, fala muito bem. Torço para o Fluminense ficar na primeira divisão por causa do canal do André. Tem também um cara muito divertido, que é o Gugu Tricolor, não é? Que faz aquelas cenas para crianças. Ele ocupa um espaço interessante. Outro dia eu vi ele morto, aí de repente ele acorda numa dança e começa a dançar, que ocupa um espaço importante, interessante na área do teatro, né? Um grande ator e também ele obviamente se manifesta da forma dele. E eu acho muito legal o Gugu Tricolor. E tem o Ilan, que é um jornalista de história muito grande, né, no jornalismo brasileiro, que faz as análises dele. Por esses canais segmentados que defendem o Fluminense, que lutam pelo Fluminense, pela instituição e não pelo jogador ou por qualquer coisa assim, eu estou torcendo para o Fluminense ficar na primeira divisão. Pelos jogadores... De jeito nenhum, né? Acho que o Fluminense merece cair, nem tão pouco pela administração, onde teve alguns fatos interessantes. O Fred, para manter, acho que sua biografia intacta, ele se retirou. Quando viu que o Fluminense podia ir para a segunda divisão, de repente se retirou. É interessante isso? Acho que vocês têm que avaliar essas coisas, são muito sérias essas coisas. Eles manipulam os torcedores do Fluminense, tá? Torcedores mais humildes, não eu, né? Eu, se o Fluminense quer ir para a segunda divisão, eu vou lá assistir onde for, lá no Maranhão, no Piauí, sei lá onde vai jogar, você está entendendo? Vou assistir com toda certeza, vou continuar Fluminense, vou me divertir, vou usar minha camisa hoje o dia todo na academia, não tem problema nenhum, sabe? Agora, esses caras, eles manipulam vocês, torcedores. O Fred, Angione, esse presidente Mário Bittencourt e essas pessoas com as opiniões. E aí, no momento certo, aquele Felipe Melo, quantos
Quando o Fluminense ganhava, ele ficava dando entrevistas, fazendo senda no Instagram, e quando o Fluminense perde, não. Foi uma das pessoas que possivelmente vai afrontar o Fluminense na segunda divisão pelaquela jogada que ele fez no final do jogo, que foi um absurdo, né? Então, gente, sabe, vamos torcer para o Fluminense, mas não vamos ficar chateados se o Fluminense for para a segunda divisão. De jeito nenhum que eu vou ficar chateado. Eu que sou o único tricolor na minha família, não sei quantos flamenguistas, não sei quantos vascaínos, esses caras, não sei se estão torcendo para o Flu, acho muito difícil, você entende? Enquanto que eu torci outro dia para o Botafogo, estou torcendo para ser campeão. Ou seja, eu sou um tricolor diferente, eu não sou de zoar as outras pessoas, mas eu sou de torcer pelo meu clube. E acho que o meu clube fez uma administração péssima, você entende, esse ano. No ano passado, a sorte levou o Fluminense a ser campeão, não a administração, sabe? Mas a administração está buscando também sanar dívidas, é um ponto positivo. O erro de botar um asilo para jogar futebol, pelo amor de Deus, isso não é time, né? Você entende? E quero aqui render minhas homenagens para o único jogador que eu acho que tem caráter, personalidade, que é uma coisa séria, que é o Thiago Silva, que veio muito rico, já tem muito dinheiro, veio para o Fluminense realmente por uma dívida, que ele sente uma gratidão. Acho que até a esposa dele faz umas cenas lá, umas coisas. É interessante, né? Para aquele tipo de joguinho de Instagram. Mas assim, esse cara é um cara muito interessante. Vou ver se eu escrevo um artigo hoje falando do caráter, da raça, da dedicação ao Fluminense. Acho muito legal. Outros jogadores, né? O Germancano também é um cara bacana. Mas infelizmente acho que a idade pesou e algumas coisas vão acontecer e infelizmente não vai dar para ele. Mas é isso, pessoal. Boa sorte para todo mundo. Que o Fluminense fique na primeira divisão por causa dos canais que eu citei, os canais segmentados, não pela administração e pelos jogadores de jeito nenhum, e pela torcida. Pela torcida merece, porque a torcida sofreu muito, né? Uma torcida que vai da Libertadores para a segunda divisão, se cair, é uma torcida muito sofrida. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Grupo de Comunicação Cultura Alternativa. culturaalternativa.com.br é o nosso site. E, enfim, se vocês quiserem nos acompanhar, tem a TV Cultura Alternativa no YouTube, tá? E a gente faz muita matéria sobre turismo, cultura, artes, geral. E agora vamos começar a escrever sobre o Fluminense direto aí, sabe? Já escrevi um primeiro artigo essa semana, vou escrever mais. Espero que saia hoje o do Thiago Silva, se eu tiver tempo. Eu espero que vocês tenham um bom jogo, cada um com o seu nível cultural, cada um com o seu nível de percepção de futebol e sem agressões, né? É o que eu espero, porque eu assisto sozinho aqui nessa cadeira aqui, ó. Você entende? Com aquela TV lá atrás, fico assistindo sozinho o meu futebol aqui. Sucesso para o Fluminense, sucesso para vocês e principalmente sucesso para os canais segmentados do Fluminense. Jornada KTO, canal do Lessa, Raiz Tricolor, Sentimento Tricolor, Gugu Tricolor, Vilela Viajando Tricolor e Lã FC. Muito sucesso, é por isso que eu estou torcendo para o Fluminense ficar na primeira divisão, para vocês não perderem patrocínio. Com relação ao clube, eu acho que fez um ano terrível e que deve cair, possivelmente vai cair. Mas se cair, eu vou continuar a torcer do mesmo jeito, alegremente. E eu, como não mexo com ninguém, ninguém vai mexer comigo. Valeu!